Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim para a gente seguir com aquele alerta que a gente já vem fazendo para você que é produtor de soja. Atenção, sempre deve estar focada, obviamente, no controle da ferrugem asiática, mas tem um outro fungo, uma outra doença se despontando que merece também uma atenção especial. E isso a gente já está vendo acontecer em muitas áreas e no Cerrado, nas áreas de Cerrado, a situação é até mais complicada. Para falar um pouquinho dos cuidados com essa doença, que já era característica da soja, mas vem ganhando uma importância comercial em termos de aumentar o prejuízo para o produtor, que são as manchas, em especial a mancha-alvo. Para falar um pouquinho dessa situação, né, dessa novidade para o controle, a gente convidou o Vitor Bernardes. O Vitor é gerente de marketing de cultivos e portfólio da BASF, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, viu, Vitor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse surgimento ou ressurgimento das manchas como uma doença importante aí para a soja nos últimos anos, Vitor. O que vocês têm observado? Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que é uma grande satisfação para nós da BASF falar de agricultura, falar de inovação e do contexto que nós enfrentamos a cada safra. Realmente, as manchas foliares, especialmente a mancha-alvo, ela vem ganhando relevância dentro do contexto das principais doenças que afetam as lavouras de soja. E esse contexto ele é ainda mais intenso da mancha-alvo, principalmente nas regiões de cerrado ou no sistema produtivo soja e algodão, pois é uma doença que afeta ou incide nos dois cultivos. Então, ganhando relevância em termos de Brasil, sim, especialmente nas regiões de cerrado, onde a mancha-alvo já aparece bastante forte, né, nas citações das principais doenças a serem controladas. Ô Vitor, você acredita que a mancha pode chegar ao ponto de concorrer aí com a ferrugem asiática como uma doença importante, uma doença que merece atenção especial do produtor? Sem dúvida, ela merece atenção. Quando nós olhamos a nível Brasil, acho difícil que no curto prazo nós tenhamos a mancha-alvo como uma doença tão importante quanto a ferrugem. Agora, no contexto de cerrado, sim, eu acredito que a mancha-alvo pode ser tão importante ou até mesmo superior em algumas regiões, alguns sistemas produtivos, principalmente quando a gente está falando aí do sistema produtivo soja-algodão. Pois é. E daí você citou esses dois fatores aí, ou pelo menos citou dois fatores importantes para se prestar atenção. A questão da seleção de variedades e a questão do sistema produtivo soja e algodão. Como é que esses dois fatores estão influenciando na maior pressão aí das manchas, Vitor? Exato, nós falamos do sistema produtivo soja e algodão, pois a mancha-alvo é uma doença que incide nos dois cultivos, né? Então ela permanece no sistema por mais tempo, nos restos culturais, e há de se falar também sobre as variedades, né? Nós sempre tivemos nos últimos anos a ferrugem como a doença principal, e entendemos que o melhoramento buscou materiais mais tolerantes a essa doença. Porém, à medida que a gente busca materiais mais tolerantes à ferrugem, a gente pode estar abrindo portas para outras doenças, no caso da mancha-alvo. Por isso que hoje, parte dos materiais, dos principais materiais que nós temos no campo, né, tem suscetibilidade sim à ferrugem, mas uma suscetibilidade num grau mais alto às manchas, especialmente a mancha-alvo. Por isso também é um fato a se considerar que a mancha-alvo vem crescendo de importância. E eu imagino também, né, Vitor, que com esse melhoramento das variedades, a gente alcançou um potencial produtivo maior. Então, em variedades em que se perdia 2, 3 sacos por hectare, o produtor nem notava, mas quando você cresce essa produtividade, a perda provocada pelas manchas fica mais visível, né? Exatamente, a busca sempre são por materiais mais produtivos.
E os materiais com mais alto teto produtivo, por vezes, apresentam alguma suscetibilidade, né, às principais doenças, e aqui no caso, a mancha-alvo. Então, à medida que a gente foi melhorando o teto, o potencial, os patamares, a gente talvez abriu oportunidade para algumas doenças que vêm ganhando relevância nesse contexto. Agora, qual é o cuidado principal que o produtor tem que ter na hora de se pensar no manejo das manchas também? O que acontece, qual é a característica desse fungo, enfim, que faz a doença ficar merecer maior atenção aí por parte do produtor? Exato. É importante o produtor entender que a mancha-alvo é um fungo necrotrófico, que ele permanece nos restos culturais, que é um fungo que vai incidir nas fases iniciais da cultura e vai aumentar a sua severidade ao passar dos dias e vai ter os sintomas mais visuais da metade para o final do ciclo da soja. Porém, quando a gente fala em manejo, interferência, é importante a gente fazer as interferências cedo, né? Sempre preventivas, se possível antes das infecções, antes do fungo realmente penetrar ou tomar conta de parte do tecido foliar. Então, aplicações iniciando no vegetativo, né? Entre o estágio vegetativo V6 e V8, e após manter uma frequência das aplicações, sempre preconizando por produtos de alta eficácia, é fundamental para que o produtor realmente proteja essa folha, proteja o potencial produtivo e possa extrair o máximo lá no final da safra. Dá para dizer que quando os sintomas ou os danos aparecem, o potencial produtivo já foi sendo sacrificado, digamos assim, Vitor? Sem dúvida, quando nós temos sintomas visíveis mais intensos, podemos sim correlacionar que já houveram perdas de produtividade. O ideal realmente é que eu tenha uma planta altamente ativa, né, com as folhas sadias, podendo fotossintetizar e realmente expressar todo o seu potencial. Muito bem. Agora, a BASF está trazendo um produto que alia, além do controle da ferrugem, esse controle da mancha. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse produto, Vitor. Exatamente. No ambiente brasileiro, o produtor tem buscado alguns atributos dentro dos produtos que eles usam para o manejo das principais doenças. Controle da ferrugem, ou controle eficiente da ferrugem, que ainda é a principal doença no nosso país. Controle eficiente também da mancha-alvo, sem se descuidar de outras doenças secundárias que também vêm ganhando importância, por exemplo, o cercóspora. Agora, ele busca um produto que seja de fácil aplicação, de fácil manuseio, que lhe dê condições operacionais normais, né, sem dificultar as operações. E é justamente nesse ambiente que nós temos a honra, né, de, como BASF, lançar o fungicida Blavit. Pois o Blavit carrega, né, nos seus atributos, a sua alta eficiência contra ferrugem e mancha-alvo, ser um produto de amplo espectro de ação e ter um produto de formulação moderna, de facilidade de manuseio. Então, com o Blavit, o produtor vai ter mais conveniência, vai ter sono tranquilo, sabendo que em uma única ferramenta ele tem facilidades e tem o controle completo dessas principais doenças. E esse controle é feito por quais ingredientes, Vitor? O Blavit é composto por 2 ingredientes ativos, o Chemium e o proteoconazol. Esses 2 ingredientes ativos formam uma combinação muito complementar, uma combinação que realmente alia, então, um efeito mais protetor inicial, né, do Chemium, que forma uma barreira inicial, evitando a penetração do fungo, e caso o fungo passe por essa proteção inicial de alguma forma, ou já tenha se instalado antes das aplicações, nós teremos o efeito do proteoconazol. Então, há uma dupla proteção complementar que o Chemium e o proteoconazol entregarão para o produtor através do uso do Blavit.
Agora, eu imagino que o posicionamento dele seja um pouco diferenciado, já que a ideia é proteger a planta desde o início, né? Exatamente. O Blavit ele faz parte, né? Ele é resultado de um investimento robusto que a BASF faz, de mais de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento para trazer novas soluções para a agricultura brasileira. E o Blavit faz parte do nosso manejo eficiente, ou seja, nós posicionaremos ele na segunda aplicação dentro do programa. Para as primeiras aplicações, nós temos outros fungicidas de alta relevância, por exemplo, Almenax, que formará, então, um programa, né, um programa altamente eficiente para que o produtor, desde a primeira até as últimas aplicações, mantenha o seu cultivo protegido e que ele possa expressar o seu potencial. Ele é aplicado só na segunda aplicação? Os melhores resultados com o Blavit nós tivemos quando ele está posicionado na segunda aplicação. Não quer dizer que o produtor não possa usar na primeira aplicação quando julgar pertinente. Agora, nosso posicionamento e os melhores resultados foram na segunda. E, nesse caso, o Blavit precisa ser aplicado junto com o Multicite, por exemplo, que tem sido a recomendação tradicional aí do mercado? Sim, nós recomendamos os nossos fungicidas e o Blavit não é diferente, associado com multissítios, seja para melhorar o desempenho de proteção e o produtor proteger ainda melhor o seu cultivo, e seja também para manejo de resistência das doenças. Então, o Blavit ele é recomendado sim, adicionado ou junto com o fungicida multissítio. O fungo da mancha, ela tem esse poder de resistência como o fungo da ferrugem, Vitor? Tem. Adquirir Ele tem, resistência, né? sim, sim. Se nós utilizarmos com muita frequência os fungicidas sítio específico, sem dúvida, o fungo da mancha-alvo, né, a Corinéspora, ele também terá características ou adquirirá características de tolerância ou resistência. Por isso, da importância do uso do fungicida multissítio adicionado ou adicional a um fungicida base, no caso do Blavit. Muito bem. Então, a sugestão é na segunda aplicação, uma aplicação mais fácil para o produtor, porque ele está aliando ali dois controles, dois fungos diferentes, dois controles diferentes ali na planta e trazendo uma alternativa também para o controle das manchas, que tem sido um problema que vem se agravando na sojicultura brasileira. Muitas vezes o produtor não está se atendo a isso, mas no final das contas, na hora que ele passa lá a máquina, ele acaba vendo que o prejuízo acontece. Se ele não cuidar, o prejuízo acontece, certo? Certo. Realmente, o Blavit, nós temos a honra, a satisfação de lançar, de trazer esse produto para o mercado, pela conveniência que ele entrega para o agricultor. O que a gente tem se deparado são fungicidas mais específicos para ferrugem, ou seja, performa bem na ferrugem, mas não vai bem nas manchas. O contrário também é o verdadeiro, né? É verdadeiro. Agora, no Blavit, nós alinhamos o controle da ferrugem, da mancha-alvo, e um produto que tem facilidade de uso em uma só ferramenta. Por isso que o Blavit carrega com ele a frase de que conveniência é se preocupar menos e produzir mais. A gente acredita muito no potencial desse produto para a agricultura brasileira. Mas não quer dizer que ele sozinho vai resolver tudo, né, Vitor? Aquela questão do manejo eficiente continua de pé, né? Sem dúvida. Realmente, assim, o uso de fungicidas, de crop protection, ele sempre deverá vir aliado às boas práticas, né? Por isso que a BASF tem o chamado manejo eficiente, que envolve, sim, o uso dos fungicidas, agora de todas as outras boas práticas necessárias para a performance desse produto e para que realmente a gente utilize eles de maneira sustentável, segura, né? Então, atentar-se para todos os fatores que envolvem um manejo eficiente, né, para a proteção dos cultivos. Entre eles, você destacaria o quê? O que é fundamental e que não pode ser esquecido aí, Vitor? Eu destacaria sempre consultar
assistência técnica, né, que vai saber recomendar, então, o produto na dose certa, no momento certo, nas condições de aplicação, né, necessárias. Também um programa, né, que realmente proteja o cultivo. Então, esses outros fatores de condição de aplicação, o momento certo, né, que envolvem o manejo eficiente, eu destacaria como fundamentais, né, para um bom manejo. Muito bom. Vitor Bernardes, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Lembrando que o Blavit já está disponível para os produtores utilizarem já nessa safra, né, Vitor? Sim, sempre uma satisfação participar. Muito obrigado a vocês. E o Blavit, sim, já está disponível para os produtores na safra 21-22. Boa, Vitor. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Um abraço, obrigado. Abraço. Vitor Bernardes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, essa novidade, um novo produto da BASF que alia a proteção ou controle do fungo da ferrugem asiática e o fungo das manchas, em especial a mancha-alvo, que é um fungo que vem ganhando cada vez mais importância aí, nos últimos anos, principalmente pelos prejuízos que esse fungo vem causando aí na produção. O Vitor relacionou alguns fatores, como a questão de a seleção cada vez mais direcionada de variedades tolerantes à ferrugem. Isso fez com que se esquecesse um pouco da proteção, do cuidado com o fungo das manchas, né? O fungo que provoca a mancha-alvo, as manchas foliares de uma forma geral, e a intensificação do sistema soja-algodão. Essa intensificação do sistema soja-algodão faz com que o fungo ele permaneça ativo ao longo de todas as etapas de produção e, com isso, acabe criando aí uma força maior, principalmente nos prejuízos aí às lavouras de soja. Então, fica a dica para você, produtor, que queira saber mais, que queira entender melhor sobre os produtos, esse novo produto da BASF, que é o Blavit, para você poder integrar esse produto também ao seu manejo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.